João 14, versos 5 e 6, que diz assim: Disse-lhe Tomé, um dos discípulos de Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então nós podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, não há outro jeito, não há outro caminho, não há outra espiritualidade, não há nenhuma outra forma a não ser por mim. Palavras de Jesus de Nazaré. Agora vá ao capítulo 18 desse mesmo livro, João 18, no seu verso de número 37. João 18, 37. Que diz assim: conversa entre Jesus e Pilatos. A conversa anterior é entre um discípulo de Jesus, Tomé, e Jesus. Agora é a conversa entre Jesus e o representante do Império Romano, Pilatos. Então você é rei? Disse Pilatos. E Jesus respondeu: Tu, Pilatos, dizes que sou rei. De fato, por essa razão eu nasci, e para isto vim ao mundo. Para quê? Para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. E a pergunta de Pilatos é: que é a verdade? O que é a verdade? Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pela tua presença excelsa entre nós, pelo teu Espírito Santo que está atuando nos nossos corações. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que salva a gente como eu e como tantos outros aqui. É Ele que cura pessoas na alma e no corpo. E é Ele, sobretudo, que chama-nos a caminhar com Ele, porque Ele é o caminho, mas Ele também é a verdade. E nós queremos saber mais e profundamente a respeito da verdade sobre Deus, sobre a vida e sobre o caminho. Então, Senhor, tira de nós toda a ansiedade, tira de nós tudo aquilo que queira roubar a nossa mente de ser cativa da Tua palavra. Que os nossos corações tenham plena confiança de que o Senhor está cuidando das nossas necessidades. Nós cremos assim e te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Hoje, uma multidão de pessoas foram às ruas da nossa nação. Uma multidão se juntou em várias capitais do nosso país e num número bastante expressivo, no momento em que a nossa nação vive um clima de hostilidade, um clima de conflito social, a busca de responsabilidade por desmandos tantos que aconteceram na nossa nação. E diante dessa situação, aqueles que dizem que há responsabilidade sobre todas essas coisas que estão acontecendo, o caos na saúde pública, a falta de moradia aos mais necessitados, a economia experimentando recessão, há um sem número de denúncias
de corrupção e desvios de dinheiro público, há quem diga que todas essas coisas é de responsabilidade do atual governo e do seu partido. Há muita gente no Brasil que pensa assim e saíram nas ruas hoje para protestar contra isso. Mas também há um outro grupo de pessoas que também estão chateadas, pessoas que também sentem que nós estamos vivendo um momento difícil, mas elas entendem que nós estamos também vivendo uma crise da verdade. Ou seja, nem tudo que nos chega pelos meios de comunicação necessariamente é o que está acontecendo. Há brasileiros que entendem que o que está acontecendo no Brasil hoje é sim um problema de corrupção, é sim um problema de desgoverno, mas é sobretudo um choque entre classes sociais. O Brasil, que nos últimos anos vem experimentando algumas centenas ou milhares e até milhões de pessoas saindo da condição de pobreza total e acessando alguns bens e serviços, agora vê uma classe mais abastada ou mais rica, não concordando em dividir mais parte dos seus bens, das suas riquezas, e que não quer dividir o que a nação brasileira produz, então ela manipula a informação, os meios de informação, e instala um clima de guerra quase civil no nosso Brasil. Tem brasileiros que entendem que é dessa forma que o Brasil está hoje. E há um terceiro grupo de brasileiros que, alheio a essas duas visões de mundos distintas, são aqueles que estão nas estatísticas de 9 milhões de pais e mães de famílias desempregados, e que, se multiplicado por 3 ou 4 pessoas na família, nós vamos ter um número de mais ou menos 36 milhões de brasileiros que amanhã cedo não tem para onde sair para trabalhar, não sabe como sustentar sua família e acudir aqueles que estão perto de si. Outros que dizem que a justiça está sendo feita, que o Brasil finalmente está sendo passado a limpo, que agora nós estamos conhecendo a verdade. Há outro grupo de brasileiros que discorda disso e diz: não, a justiça brasileira, ela é seletiva, ela tem cor, ela olha para a renda antes de julgar. Como vocês veem, são informações distintas e as pessoas estão saindo para as ruas, alguns para protestar contra o governo, alguns para protestar contra a corrupção e outros para protestar contra tudo isso. E a pergunta que vem à nossa mente é: com quem está a verdade? Com quem está a verdade? Ou melhor ainda, o que é a verdade? Essa pergunta, na verdade, ela está às voltas dos seres humanos desde que o ser humano se conhece. Por exemplo, os gregos antigos, eles tinham muito interesse em discutir essa situação. Nós falamos aqui domingo passado que Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, o pensador, o filósofo, ele tinha uma grande preocupação de entender o que a vida significava como caminho. Por onde é que eu ando? Já o discípulo de Sócrates, que é o Platão também se preocupava com o caminho, mas ele, nos seus escritos, como por exemplo o livro A República e grandes outros livros do Platão, ele tem uma preocupação central, que é: o que é a verdade? Aonde é a fonte da verdade? E ele escreveu, por exemplo, um livro que ficou famoso, entre outros, em que ele escreveu o mito da caverna. O que era um mito da caverna? Era um ser humano que estava dentro de uma caverna e ele estava aprisionado dentro da caverna. Só que ele olhava para fora numa parede e via
sombra de coisas passando, acontecendo. E o Platão construiu uma ideia de que o que a gente vê nem sempre é a verdade. Pode ser uma distorção da verdade, porque a gente vê as coisas como sombras. O que parece ser pode não ser exatamente aquilo que a gente está imaginando que possa ser. Na verdade, os seres humanos, eles estão sempre lidando, tentar entender o que é verdade e o que não é verdade. E essa disputa é tão antiga que a Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar que em Gênesis 3, onde a gente conhece como o relato da queda moral e espiritual dos seres humanos, uma luta pela verdade. De um lado, Eva, a mãe da humanidade. Do outro lado, a serpente, representando ou sendo encarnada pelo próprio príncipe das trevas. E há uma discussão, há uma conversa em busca dessa verdade. E a serpente chega para Eva e diz assim: o que foi mesmo que Deus disse para vocês? Que vocês não poderiam comer de nenhum fruto aqui do Éden? Aí Eva falou: não foi isso que Deus disse não. Ele disse que a gente não poderia comer de um fruto. Aí a serpente, não contente, fala assim: mas espera aí, vocês não podiam nem tocar no fruto? E a Eva fala assim: não é que Deus não falou para a gente não tocar, Ele falou para a gente não comer. É uma disputa pela verdade. De um lado a serpente, de um lado Eva, de um lado nós, seres humanos. E essa disputa, ela vai cada vez mais a serpente colocando dúvidas sobre Deus. Imagina se você comer dessa árvore, se você tomar essa decisão, se você fizer aquilo que o seu coração está pedindo, imagina, Deus não vai se importar com isso. Deus é amor, Deus é bondade, Ele vai te entender. Pode comer desse fruto que não tem nenhum problema. Aliás, se você comer desse fruto, é possível que você fique mais inteligente, tenha mais discernimento, fique mais popular. Faz isso, Eva. E Eva fez. A disputa pela verdade. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil, e o que aconteceu nos primeiros tempos, que a Bíblia Sagrada nos informa, é mais ou menos o que estava acontecendo há 2000 anos atrás, num lugar da Palestina, onde Jesus estava sendo apresentado às pessoas, por exemplo, por Marcos, que nós estamos estudando aqui. A questão é, as pessoas queriam saber o que era a verdade. É por isso que Pilatos, o representante do Império Romano, ele está julgando Jesus. De um lado os judeus, o sinédrio, ou seja, a corte religiosa judaica, do outro lado o Império Romano, dizendo assim: olha, parece que tem um homem querendo tomar o poder e nós não vamos deixar. Os romanos diziam isso. E os judeus diziam o seguinte: esse homem está blasfemando, ele está dizendo que é Deus, ele está dizendo que perdoa pecados, e só Deus perdoa pecados, nós queremos a cabeça dele. E os romanos diziam: também nós queremos a cabeça dele, porque ele é um revolucionário político, ele quer tomar o poder de Roma. Todo mundo querendo saber quem é que está com a verdade. E o povo olhava e dizia assim: quem será que tem razão? Será que são os rabinos que ensinou a gente a lei de Moisés, que tem os detalhes da lei? Será que são eles? Será que esse homem chamado Jesus é um impostor, mais um daqueles messias que apareceram na Palestina? Aí eu imagino a conversa entre alguns judeus dizendo assim: ok, mas se forem os judeus do Sinédrio que têm razão, qual deles que tem razão? Porque tem os fariseus. E os fariseus é aquelas pessoas que olhavam o detalhe da lei e não o espírito da lei. Eles estavam preocupados mais com a organização, com o horário, com o tipo de roupa, se você veste saia ou veste calça, se você usa batom ou não usa batom, se você usa o brinco menor ou brinco. Esse era o fariseu, estava preocupado com isso.
E eles falavam, é esse que a gente vai seguir? Aí o outro fala, não, mas tem os saduceus também. Quem eram os saduceus? É aqueles crentes que não acreditam em nada. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos. Aquela gente que não acredita que Deus cura, que Deus faz coisas extraordinárias. E eles falavam assim, a gente acredita nesse povo? São os racionais. Aí um outro lembrava, não, mas tem um terceiro tipo, os essênios. Quem são os essênios? Os essênios é aquele pessoal contemplativo. Eles se retiravam do meio das cidades, iam para uma praia ou para uma região afastada e falavam assim, olha, o mundo está problemático, o mundo jaz no maligno, vamos aqui, a gente fazer uma comunidade afastada, a gente vive só a gente aqui, e a gente vive a nossa espiritualidade. Alguém poderia lembrar, mas espera aí, além dos essênios tem os zelotes. Inclusive a Bíblia fala de um Simão, o zelote, discípulo de Jesus. Quem era o discípulo de Jesus, de zelote? Era o pessoal que pegava a arma na mão. Falava assim, quem é o Império Romano não vai sair não, nós vamos resolver isso na pancada. MST. MS não sei o que mais, mas é a turma que resolve na cacetada. Vamos resolver dessa forma. E as pessoas falam, quem é que está com a verdade? Mas se eles chegassem à conclusão que eles não estavam com a verdade, eles iam olhar para os romanos. E é possível que eles olhassem para os romanos com uma ideia de verdade, porque os romanos, na época de Jesus, por volta do ano 20 ao 30 do primeiro século, eles conseguiram apaziguar a maioria das lutas. A maioria das regiões que estavam em conflitos, eles colocaram soldados romanos, e isso na história ficou conhecido como a Pax Romana, ou a paz romana. A paz através do militarismo. Você não consegue resolver os problemas das pessoas, põe o exército na rua, põe o exército no farol. Você já ouviu essa história ou não? Isso é antigo, né? Isso é antigo. E estabilizou, as coisas ficaram mais ou menos tranquilas. Será que os judeus da Palestina não poderiam pensar assim? Puxa vida, os romanos que estão com a verdade. Afinal de contas, eles estão estabelecendo uma certa paz aqui na região. Mas poderia vir outro e falar assim, não, a gente nem acredita no Sinédrio e nem nos romanos. A gente tem que acreditar no Messias. Porque as profecias dizem que quando o Messias vier, ele vai nos libertar, ele vai nos curar, ele vai nos tirar do jugo romano e vai colocar a gente num lugar de paz, de alegria e de riqueza. Mas aí alguém teria que perguntar assim, qual Messias? Porque quando Jesus apareceu na Palestina 2000 anos atrás, apareceram muitas outras pessoas dizendo que também era o Messias. E eles foram quase todos crucificados também pelo Império Romano. E as pessoas diziam, quem é o Messias? Aquele dizia que era, morreu. Chegou o outro, veio e também morreu. Agora tem um tal de Jesus. E o João Batista diz que ele é o Messias de verdade. Como é que a gente sabe que ele é a pessoa certa? Qual é a verdade? Essa discussão é tão impressionante que você pode ver essa discussão bem perto da sua vida. Por exemplo, se você é um pai ou uma mãe, um sogro, uma sogra, você ouviu falar que houve uma discussão de casal. O seu filho, que é casado com alguém, ou vice-versa, você é sogro ou sogra. Aí você ouve a primeira versão, a pessoa diz assim, aconteceu isso. Aí sai essa pessoa e vem a outra pessoa. E conta o quê? Igualzinho? Quase sempre não. E vem outra história. E você fala assim, quem é que está com a verdade? Mas talvez você não seja casado, mas seja pai. E você foi trabalhar, ficou os seus 2 filhos ou 2 filhas em casa. E aconteceu uma verdadeira guerra nuclear na sua sala. E quando você chega em casa, o primeiro chega e fala assim, pai, foi ele. Não, essa situação não acontece com vocês, né? Aí o outro levanta, não pai, foi ele. E você fala assim, quem é que está com a verdade?
Mas a situação vai piorando, porque, por exemplo, você pode ser um cristão, você aceitou Jesus, você está na igreja, você quer entender o Evangelho, você quer levar uma vida de acordo com Deus, mas você vê um monte de igrejas. É a Assembleia de Deus, é a Batista, é a Presbiteriana, é a Comunidade Atos, é Jesus foi ali e já volta. Tem nome que você não imagina de igreja. Eu vi uma esses dias que era Cheirinho de Jesus. Aonde está a verdade? Quem é que prega o Evangelho? É a igreja que está na televisão? É a igreja que está nas clínicas de recuperação? É a igreja que está lá no centro lutando contra a Cracolândia? Quem é que está com a verdade? Um diz que você vem para Jesus e você vai resolver os seus problemas e vai ficar rico. O outro diz, se você vir para Jesus e segui-lo mesmo, provavelmente você vai morrer para você mesmo. Quem é que está com a verdade? Essa foi a pergunta de Pilatos. Jesus diz assim: o meu Pai, Ele só tem contato em comunhão com aqueles que são da verdade. Olha, Jesus disse para Pilatos. E que Pilatos responde? Quem é esse sujeito? Quem é esse Galileu? Quem é esse homem de Nazaré? Ele está achando que ele é quem? E Pilatos faz uma pergunta filosófica. O que é a verdade, Galileu? Como é que você sabe da verdade? O que você sabe das coisas? A história da vida humana é a história da luta pela verdade. Por exemplo, se você estuda a história do Brasil, o que é contado para você? Que um dia os portugueses estavam lá do outro lado da Europa, e aí eles tiveram uma grande ideia: vamos para as Índias. E pegaram os barquinhos, entraram dentro, e aí eles estavam indo para as Índias, tocou um vento não sei de onde, deu uma desviada no barquinho do pessoal, e eles vieram para onde? Aqui na costa do Brasil. Desinteressados de tudo. E você acreditou nisso, não acreditou? Qual é a verdade? Essa pergunta é a luta. Há um filósofo também grego que viveu 500 anos antes de Cristo, o nome dele é Ésquilo. Diga assim, Ésquilo. Não é Esquilo, é Ésquilo. E o Ésquilo, ele tinha uma teoria muito interessante. Ele era um dramaturgo, ele foi o pai da tragédia grega. Ele dizia assim, que numa guerra, num clima de conflito, a primeira vítima é a verdade. Num conflito, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no meio de todas as perguntas e questionamentos, nós fazemos a pergunta que Pilatos também fez: o que é a verdade? Quem está com a verdade? E a gente vai olhando para como Marcos apresenta Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E primeiro a gente vai ver o que não é a verdade. Por exemplo, a verdade não se limita à sinceridade. Verdade não é o mesmo que sinceridade. Uma pessoa pode ser sincera, mas estar sinceramente enganada. Estão entendendo o que eu estou falando? Não são poucas as pessoas que dizem assim: puxa, pastor, mas eu sou sincero, eu fiz isso com sinceridade. Ok, sinceridade é bom, é necessário até, mas isso não quer dizer que você está sendo verdadeiro. A Bíblia conta a história de um jovem muito rico que chega para Jesus e é muito sincero. Ele diz assim: Jesus, eu sou uma gente boa, eu sou um cara moreno, bonito e sensual, talvez eu seja a solução das mulheres da Palestina. E ele vai dizendo assim: eu conheço a lei, eu sigo a lei, eu tenho dinheiro, eu sou de família nobre, que mais me falta? Jesus olha para ele, o ama e fala assim: tudo.
Vai, vende tudo que você tem e me segue. Verdade. Ele estava sendo sincero. Jesus estava sendo verdadeiro. Verdade é muito mais que sinceridade. É só você olhar, por exemplo, para a experiência de casamentos. É muito interessante essa relação no casamento. No meio de casamentos tem homens e mulheres sinceros. Você fica com raiva com sinceridade. Tem hora que você quer pegar o pescocinho dele e fazer assim. Então, você está sendo sincero. Mas não necessariamente você está com a verdade. E isso é muito perigoso. A gente tem que olhar para isso, porque Marcos vai dizer assim, olha, está surgindo muita gente aqui na Palestina, dizendo ser o Cristo, o Messias. E muitos deles acreditam mesmo que são Messias, eles estão sendo sinceros. Só que isso não é a verdade. A verdade é que um homem só, chamado Jesus de Nazaré, foi ungido por Deus com poder e autoridade. Ele tem poder para perdoar pecados, ele tem poder para o paralítico andar, ele tem poder para dar vista aos cegos. Ele é Jesus. Ele não está sendo só sincero quando ele está dizendo, ele está mostrando nas suas ações que ele é a verdade. Então diga assim comigo: sinceridade não é o mesmo que verdade. Diz assim para você mesmo: cuidado. Não, você está dizendo para você mesmo isso aí. Segunda coisa que não tem a ver necessariamente com a verdade, que não é a verdade. A verdade não se confunde com aquilo que a gente chama de a voz do coração. Já ouviu essa expressão? Muita gente que entrou por situações difíceis e problemáticas da vida, você pergunta para ela assim: por que você fez isso? Por que você andou nessa direção? Aí ela fala assim: é que eu ouvi a voz do coração. Mas por que você casou com esse sujeito? Se ele nunca quis trabalhar desde os 12 anos de idade, você sabia disso? Aí você falou assim: pastor, foi a voz do coração. Por que você entrou para essa profissão que você não gostaria muito? Não, pastor, é que foi a voz do coração que disse que ia dar mais dinheiro, mas eu ando infeliz. Eu tenho dinheiro, mas não tenho felicidade. E eu estou assim muito contando os anos para eu aposentar, para eu ser feliz. Quantos anos você tem? 19. Muita gente tem sido traído pelo aquilo que a gente chama sentimentos. Eu senti e fiz isso. Tem muita gente que sentiu e entrou para situações terríveis da vida, porque estavam ouvindo a voz do coração, mas não necessariamente lidando com a verdade. Aí vem o profeta Jeremias e diz assim: o coração humano é incorrigivelmente enganoso. Triste é o ser humano que anda obedecendo às suas vozes. Há uma frase de um evangelista, um pastor que gosto muito, Jay Packer, ele diz assim: se você quer lidar com a verdade, esteja preparado para gostar de coisas que você não gosta, mas Deus vai ensinar você a gostar. Entendeu? Vou repetir aqui. Se você ama a verdade, esteja preparado para gostar de coisas que você não gosta em princípio, mas Deus vai ensinar você a gostar disso. Em outras palavras, não se iluda com seu coração. Ande pela verdade. E é isso que Marcos está dizendo para a gente. Marcos apresenta um Jesus como o Rei dos Reis. Não como os outros mestres que apareceram. Não era gente que falava assim: olha, vocês devem me seguir porque eu sou bom. Vocês devem me seguir porque eu tenho tudo que vocês precisam. Não, Jesus não se comportava assim.
Ele sabia que a fonte de autoridade dele era os céus. E é por isso que ele orava a Deus. Teve uma vez que Jesus orou assim: Pai, eu estou orando a Ti. Não é porque eu sei que o Senhor não me ouve, o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou orando assim para que eles vejam que eu e você somos um, nós estamos afinadíssimos. Amém, gente? Esse era o Jesus que Marcos apresenta, o Rei dos Reis, que ele não ouvia a voz do seu coração, ele não era escravo dos seus sentimentos, mas ele estava em completa obediência ao Pai, que era a fonte de toda a sua autoridade. Se a verdade não é apenas sinceridade, e verdade também não é apenas ouvir a voz do coração, verdade também não se confunde, olha só, com a voz da multidão. Vou repetir aqui. Verdade não se confunde com a voz da multidão. Não é porque tem muita gente dizendo a mesma coisa que necessariamente essas pessoas estão com a verdade. Não é porque todo mundo faz uma coisa que você vai fazer também. Há um ditado popular que diz assim: a voz do povo é a voz de... É mesmo? Vox populi, vox dei. A história é pródiga em mostrar que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A história nos mostra que nem sempre as maiorias estão certas. Quer a prova disso? Jesus Cristo, uma semana antes de ser morto, ele está indo em direção a Jerusalém. Ele sabe que vai para a cruz. Ele sabe que está indo para a última semana de vida humana dele aqui. Mas ele está convencido que vai. E ele vai entrando em Jerusalém, ele sobe em cima de um jumentinho. Não é um BMW, não é um Jaguar, é um jumentinho. E ele entra e as pessoas vão jogando ramos nele, por isso que a gente chama de Domingo de Ramos, e ele vai entrando, e as pessoas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A população vibra, as bandeirinhas de tudo que é lado, o carro de som anuncia que Jesus está entrando, e Jesus entra em Jerusalém. Isso é domingo. Passa a segunda-feira, passa a terça-feira, passa a quarta-feira, passa a quinta-feira, Jesus está no Getsemane, orando com os seus discípulos, uma amargura e quase uma depressão toma conta dele, e quando ele está lá, ele vê que os discípulos não conseguem nem orar, chega Judas, junto com o quê? Uma multidão. E diz assim: você tem que ir para a cruz. A mesma multidão que estava elogiando Jesus no domingo de Ramos, crucificou Jesus na sexta-feira. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Cuidado com as vozes que você ouve. Porque as vozes que podem te elogiar num dia, pode pedir a sua caveirinha no outro dia. Se você colocar toda a sua confiança no seu trabalho, na sua carreira, no seu patrão, e quando você entrou, o cara falou que você tinha um QI um pouquinho maior que o Einstein, e você acreditou, e ficou animado, daqui a 4 meses ele mandou você embora, e você fala: também não brinco mais de trabalhar. Vocês devem se lembrar de um caso aqui em São Paulo, que ficou conhecido na imprensa como o caso da escola de base. Quem se lembra aqui? Olha, gente se lembra. O que foi isso? Foi para a televisão uma história que uma escola de ensino infantil de crianças, os professores ou os donos tinham abusado de uma criança. E saiu no Jornal Nacional, saiu em tudo que foi lugar, e causou um alvoroço em São Paulo. As pessoas saíram de casa, foram lá, quebraram tudo a escola, quebraram o carro e fizeram um monte de coisa, destruíram a vida das pessoas. Aí o Ministério Público e as outras áreas foram pesquisar e era tudo mentira. Mas a escola já tinha destruído,
As pessoas até hoje, eu vi uma entrevista há poucos dias atrás, estão absolutamente destruídos profissionalmente. Por quê? Porque nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E Marcos vai lembrar disso. Ele vai dizer assim, esse Jesus que é o rei, ele é rei e está trazendo um reino, mas ele não se encanta com a multidão não. Ele sabe que a multidão pode elogiar num dia e pedir a crucificação no outro. Ele sabe, inclusive, que a multidão nem sempre está com a verdade, e pior, a multidão nem sempre quer a verdade. É verdade ou não é, gente? É todo mundo que quer a verdade? É todo mundo que você fala assim, ó, você quer ver a verdade mesmo? Senta aqui que eu vou dizer para você. É todo mundo que quer ouvir isso? A verdade é que tem gente que não quer saber da verdade. Tem gente que gosta da mentira, gosta do engano, acostumou-se ao engano. E se você tentar falar a verdade mesmo em amor, a pessoa não está interessada nisso. Estou falando alguma coisa muito estranha? Mas então, quem é a verdade? Ou o que é a verdade? E Marcos vai nos colocar algumas formas aqui da gente descobrir, viver pela verdade. A primeira coisa que nós aprendemos no Evangelho de Marcos é que a verdade é algo que nos chega por revelação de Deus. A verdade não é uma coisa que você descobre apenas intelectualmente. A verdade não é uma coisa que você descobre pelo meio dos sentimentos. A verdade é algo que precisa ser revelado por Deus. Como é que a gente conhece Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ou melhor, como é que a gente conhece Deus? A Bíblia vai dizer que a única forma pela qual nós conhecemos Deus é porque Deus resolveu se revelar. Se Deus não se revelasse, até hoje, a gente não saberia quem Deus é e quem Jesus é. Então as Escrituras foram nos dadas por Deus como revelação para a gente saber quem Deus é. Mas como Deus sabia que a gente é relapso, Deus falou, só as Escrituras não vai dar certo. Eu preciso me tornar um ser humano e viver entre vocês, e andar entre vocês, e comer entre vocês, e fazer negócio entre vocês, e ensinar vocês o que é viver na verdade e ter uma vida de verdade. E é por isso que ele nos enviou Jesus de Nazaré. E Marcos vai recorrer ao profeta Isaías e falar assim, olha, a certeza que esse Jesus é o Rei dos Reis que vocês estão vendo, é que Isaías, o profeta, 700 anos antes de ele vir ao mundo, disse que ele viria, e quando ele viesse, os cegos iam enxergar, os paralíticos iam andar, os oprimidos seriam libertos, os espíritos malignos sairiam das pessoas. A prova é que esse homem é o homem que está cumprindo as profecias de Isaías. Que é a verdade. Vem João Batista, um sujeito estranho, que come gafanhoto. O que você comeu no almoço hoje? Um gafanhotozinho? Mel silvestre, o cara comia mel com gafanhoto. Que tal no final do culto hoje, essa dieta? Vestia uma roupa com um negócio de camelo, cara, estranhíssimo, mas ele chega e fala assim, raça de víbora, jararacas. Não, jararacas é perigoso falar nesse momento, né? Raça de víbora, vocês têm que se arrepender. Chegou o tempo de vocês se arrepender. O reino de Deus chegou entre vocês. E as pessoas falam assim, mas João, você é o Messias? Ele disse, eu não. Eu só estou vindo para anunciar. Ele está vindo ali, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. É Ele que vai revolucionar todas as coisas. Então a verdade não chega por revelação. E essa revelação mostra que Jesus é diferente. Porque os rabinos ensinavam nas sinagogas, mas os rabinos não tinham a autoridade que Jesus tinha. Quando Jesus estava ensinando, levantava alguém e falava assim, você é o Filho de Deus. Aí Jesus, é verdade, sai demônio dele no meu nome. E saía.
O outro paralítico olhava para Jesus e falava assim: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Jesus falava: eu quero, esteja curado, e começa a andar agora. Ele tinha uma autoridade que ninguém mais tinha, ele era a verdade. Mas Marcos vai mais adiante, ele vai nos ensinar que a verdade, além de ser algo que não chega por revelação, a verdade é algo que necessariamente traz libertação. Só é verdade se libertar. A coisa mais triste de quem não anda na verdade é que a pessoa se torna prisioneira. Eu não sei se você já passou por uma experiência de vida no qual, numa circunstância qualquer, você foi pressionado, muito pressionado, e contou uma mentirinha. Já passaram por isso? Poxa, que bom, essa igreja ninguém mente. Senhor, pode vir e levar esse povo que está tudo santificado. O problema é que a gente pode ir para o céu de modos muito diferentes. Pode ser arrebatado, mas pode vir um cara e metralhar todo mundo e vai para o céu. Você conta uma primeira mentirinha, aí você vê pressionado de novo amanhã. E você já contou uma primeira mentirinha. Aí você, para não cair a casa, você conta a segunda mentirinha. Agora você não é prisioneiro só de uma mentirinha. De quantas? Mas você não quer deixar a peteca cair. Aí você conta uma terceira mentirinha. E se você tiver uns 60, 70 anos e não tomar vergonha na cara, você vai contar umas 150 mentirinhas na sua vida, para cobrir a primeira mentirinha que apareceu. Se tornou prisioneiro. E é por isso que o Marcos vem dizendo para a gente que a verdade, quando ela chega, ela liberta. Liberta a gente do quê? Liberta da mentira. Liberta do engano. Liberta do quê? Liberta, por exemplo, da falsidade. Você já viu pessoa que quer mostrar que ela é uma coisa que ela não é? Conhece gente assim? Não é triste isso? Você vê a pessoa de um jeito, aí amanhã ela quer aparecer melhor, ela já está de outro jeito. Aí no terceiro dia já está de outro jeito, aí você fala: mas quem é quem aí? Quem é quem? A mentira vai aprisionando na falsidade, vai aprisionando numa série de coisas. Mas Marcos apresenta Jesus como um rei legítimo, que veio trazer libertação. Porque ele é a verdade. E a verdade liberta. Liberta do quê, pastor? Liberta da mentira. Liberta da falsidade. Liberta do parasitismo. Liberta da religião errada. Liberta da ideia errada. Liberta da ideologia errada. Liberta de ser autocentrado em você mesmo. Jesus Cristo liberta e traz libertação, porque ele é a verdade. Marcos vai nos ensinar também que a verdade, além dela nos chegar por revelação, e ela nos trazer libertação, senão não é verdade, a verdade é muito mais que um conceito. Na verdade, a Bíblia Sagrada vai dizer que a verdade é uma pessoa. Jesus Cristo, quando ele se apresentou, ele não disse assim: olha, eu estou vindo trazendo uma verdade. Olha, eu estou vindo porque eu amo a verdade. Ele disse assim: eu sou a verdade. Sou eu. A verdade está em mim. A verdade está encarnada em mim. E Jesus nos é apresentado para o Marcos com esse homem que é a própria verdade. E essa verdade, ela existe desde que o mundo é mundo. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 1:1, você vai ler o seguinte trecho. Não precisa abrir, eu vou ler para você. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
Deus cria céus e terra, natureza, e cria tudo isso pelo poder da sua palavra. Desde o início, Deus cria pelo poder da sua palavra. Aí você abre a sua Bíblia em João, o Evangelho de João 1:1. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, a palavra. E o Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. Mas aí vem a bomba atômica. O Verbo era Deus. E Deus se esvazia e vem viver entre os homens. E João vai dizer assim: cheio de graça e verdade. Amém, gente? Quem é esse Jesus Cristo? Quem é esse Rei dos Reis? O Rei dos Reis é aquele que na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás, ele começou a andar pela Palestina e dizendo assim: gente, eu estou chamando vocês para uma nova realidade de vida. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E eu sou a resposta do meu Pai, para que vocês sejam curados na alma, no corpo e no espírito. Todo aquele que está cansado e oprimido vai vir a mim e jamais eu lançarei fora. Você que está aleijado, que não pode andar, eu quero curar você. Mas se esse aleijamento é do seu espírito, eu vou curar você no espírito para você se levantar, caminhar e conhecer a verdade e viver por ela. Talvez você seja um cego dos olhos, você não está enxergando. E Jesus Cristo curou muitos cegos. Mas talvez o seu problema seja espiritual. Você não consegue ver. Você não consegue ver a sua condição de vida. Você não consegue ver os seus pecados. Você não consegue ver a sua situação caótica. Mas Jesus Cristo, que é a verdade, vai abrir os seus olhos hoje. Talvez você seja um prisioneiro. Você esteja com cadeias amarradas. Talvez você esteja no sistema prisional, se está me ouvindo, mas pode ser que você seja um prisioneiro espiritual. Você está preso numa depressão, você está preso num fanatismo, você está preso num pessimismo. A vida para você não está fazendo sentido. Deus é aquele que pode quebrar todas essas cadeias e Jesus de Nazaré está aqui entre nós para isso. Eu termino essa mensagem dizendo que a minha oração é que essa igreja, que cada um de nós, tenha a resposta certa quando vierem as decisões à nossa frente e a gente tem que escolher entre uma coisa e outra. E você olhar para tudo isso e dizer assim: eu já sei quem é o caminho, mas agora eu também sei uma segunda verdade. Eu sei o que é a verdade. A verdade é a revelação de Deus para a humanidade, Jesus Cristo. Eu sei o que é a verdade liberta. Onde há verdade, não pode haver nenhum tipo de aprisionamento. Pastor, mas eu fui numa igreja que diz que prega o evangelho, mas tem um segredo de cá, tem um negócio de lá, você tem que dar não sei o quê. Se é prisão, não é evangelho. Se é prisão, não é libertação. Se é prisão, não é a verdade. Fuja! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja liberto por Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.